Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, parte 1, Procedimento Comum. Nós vamos, inclusive, no tópico de hoje, justamente iniciar a leitura do tópico a respeito do procedimento comum, capítulo do procedimento comum. Nós iniciamos pela leitura de uma referência bibliográfica, cuja referência está na tela aí para os senhores, Nelson Nery Júnior. Entre aspas. Grosso modo, pode-se dizer que o denominado procedimento comum se equipara ao procedimento ordinário do CPC de 73. Existem, é claro, regras com algumas diferenças, se compararmos os dois procedimentos, mas ambos compartilham a característica de serem parâmetros procedimentais do sistema dos códigos nos quais estão inseridos. O procedimento sumaríssimo foi excluído ainda durante a vigência do sistema do CPC de 73. A Constituição Federal, no artigo 98, inciso 1º, estabelece o procedimento sumaríssimo para as ações que se processem perante os juizados especiais. O procedimento comum, então, passou a se dividir em ordinário e sumário. No CPC de 2015, o procedimento sumário foi excluído. Seria interessante avaliar se a mudança se sustenta em termos de celeridade das causas mais simples que não se enquadram no procedimento dos juizados especiais. Uma outra referência normativa é a nota de rodapé número 43, Teresa Ruda Alvim Vambier e demais autores. Está aparecendo incompleto aí para os senhores. A referência completa está aqui na tela nesse momento, nota de rodapé número 43. Vou voltar lá para os senhores para efetuar a leitura. Entre aspas, portanto, este artigo nos faz saber que só há um procedimento comum, tendo sido enterrados de vez os sumaríssimos e sumário. Há, ainda, procedimentos especiais para situações que o legislador ainda considera que apresentam peculiaridades que justificam tal especialidade. De qualquer modo, o procedimento comum guarda seu caráter de fonte primária dos ritos, aplicando-se subsidiariamente tanto aos procedimentos especiais quanto à própria execução, como diz o parágrafo único. E aí aqui uma última referência, uma referência jurisprudencial, um julgado do TST, que está na tela para os senhores. Ação anulatória tem rito ordinário, considerando que o legislador foi silente quanto ao seu procedimento. Trata-se, em verdade, de procedimento padrão, que respeita e guarda a ordem solene do juízo. Destarte a natureza emergencial da tutela preventiva típica do procedimento cautelar torna-se incompatível com o sistema que rege a anulatória.
próximo tópico que nós iniciaremos nesse momento é a leitura da petição inicial. Por decorrência direta da inércia da função jurisdicional, artigo 2º do CPC, o órgão jurisdicional precisa, como regra, ser provocado para que desempenhe a função jurisdicional. O ato processual que tira o Estado de sua inércia é a demanda, instrumentalizada pela petição inicial, sendo este o primeiro momento dos procedimentos. Agora vamos iniciar a leitura de uma nova citação bibliográfica, cuja referência vai aparecer ao final para os senhores. Aspas. A petição inicial revela para o juiz, formalmente, a intenção do autor de exercer o direito de ação. A petição inicial é a peça inaugural do processo, pela qual o autor provoca a atividade jurisdicional, que é marcada pela inércia, artigo 2º do CPC. É a peça processual mais importante para o autor, porque é nela que se fixam os limites da lide, artigos 141 e 489 do CPC, devendo o autor deduzir toda a pretensão sob pena de preclusão consumativa, isto é, de só poder fazer outro pedido por ação distinta. É um silogismo que contém premissa maior, premissa menor e conclusão. Faltando a lógica, a petição inicial é inepta, devendo ser emendada, artigo 321 do CPC, e, permanecendo o vício, tem de ser indeferida, parágrafo único do 321 do CPC e 330, inciso 1º, combinado com o parágrafo 1º, inciso 4º do CPC. É a partir do pedido que a lide se instaura e obriga o juiz a decidi-la nos limites em que foi proposta. Essa parte lida é da seguinte referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Para complementar a leitura, nota de rodapé número 46, que vai aparecer adiante para os senhores. Agora eu vou efetuar a leitura de uma próxima referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Luiz Rodrigues Vâmbia e Eduardo Talamini. Em razão do princípio dispositivo, a iniciativa do processo, pela provocação da atividade jurisdicional, se outorga unicamente à parte ou ao interessado. Claro que, uma vez iniciada a atuação jurisdicional, em razão de sua finalidade publicística, esta se desenvolverá por impulso oficial, retirando-se da liberdade do particular o manejo dos instrumentos processuais, quase sempre, pois algumas exceções existem, em que a inércia da parte pode ocasionar o impedimento do normal desenvolvimento do processo, como nos casos previstos no artigo 267, inciso 2º e 3º. Aqui, na verdade, é a hipótese do artigo 485, inciso 2º e 3º. O autor se referia à edição do Código anterior. Em regra, deverá o processo seguir seu desenvolvimento natural, tendente à justa solução do conflito de interesses, pela sentença. Mas o início do processo depende da manifestação da vontade da parte, consubstanciada em um ato processual denominado petição inicial. Como havia informado antes, a referência bibliográfica é a seguinte, que está na tela aí para os senhores. Mais uma referência bibliográfica, cuja referência bibliográfica está na tela aí para os senhores, José Frederico Marques. Aspas. Procedimentalmente, a inicial não só formaliza a pretensão ajuizada, como também traz o primeiro impulso dado pelo autor, para que, constituída a relação processual, se desencadeie o movimento procedimental com a sucessão posterior de atos, até o encerramento do processo. Da inicial à sentença é que o processo caminha por meio da coordenação procedimental de atos sucessivos, de que a primeira é o termo a quo e a última o termo ad quem. Além de retirar a inércia do Estado juiz, no que concerne ao desempenho da função jurisdicional,
A demanda também exerce a relevante função de delimitar o exercício legítimo desta função. É que, ao julgar, o juiz encontra-se vinculado, limitado ao que consta da demanda. Deve haver, portanto, congruência entre a sentença proferida pelo Estado juiz e a demanda manejada pela parte. Mais algumas citações extraídas da doutrina. A primeira referência bibliográfica de Moacir Amaral Santos. Petição inicial e sentença são os atos extremos do processo. Aquela determina o conteúdo desta. Sententia debe esse libello conformes. Aquela, o ato mais importante da parte que reclama a tutela jurídica do juiz. Esta, o ato mais importante do juiz a entregar a prestação jurisdicional de que lhe é exigida. Uma outra referência bibliográfica, cuja referência está na tela aí para os senhores. Nota de rodapé número 51 pode ser complementada. Fred Didier Júnior. Como a demanda tem a função de bitolar a atividade jurisdicional, que não pode extrapolar seus limites, decidindo além, aquém ou fora do que foi pedido, costuma-se dizer que a petição inicial é um projeto de sentença. Contém aquilo que o demandante almeja ser o conteúdo da decisão que vier a acolher o seu pedido. Uma próxima referência bibliográfica que nós iremos apresentar a citação ao final para os senhores. Estão fora da incidência do princípio da congruência. Para que o juiz as examine ex officio, o único requisito é que exista ação e processo, pois o autor não precisa pedir que o juiz analise e decida a matéria de ordem pública. São de ordem pública, por exemplo, as condições da ação, artigo 485, inciso 6º e parágrafo 3º, os pressupostos processuais, artigo 485, inciso 4º, litispendência e coisa julgada, artigo 485, inciso 5º, cláusulas gerais, tais como a função social do contrato e da propriedade, artigo 5º, inciso 23 e artigo 170, inciso 3º da Constituição Federal, artigo 421, artigo 1228, parágrafo 1º e 2035, parágrafo único do Código Civil. Base do negócio jurídico e boa-fé objetiva. Código Civil, artigos 422 e 2035, parágrafo único. Função social da empresa. Constituição Federal, artigo 170, caput, e 116, parágrafo único, e 154, caput da Lei de SA. Exercício regular do direito e proibição do abuso de direito, dentre outros. Essa última citação que eu fiz para os senhores é da seguinte referência bibliográfica, Nelson Nery Júnior. Os senhores podem complementar a indicação bibliográfica na nota de rodapé de número 52. Como decorrência desse relevante papel que exerce no processo, a demanda é regrada de forma abrangente pela legislação, sendo seu instrumento a petição inicial disciplinada em um capítulo inteiro do CPC. É corrente em doutrina a afirmação de que a demanda é um ato jurídico solene, contendo a petição inicial uma série de requisitos, destinados a impor ao postulante trazer ao conhecimento do juiz todos os dados necessários para a perfeita delimitação daquilo que irá julgar. Outra não é a razão de ser de tais exigências, traçar os exatos parâmetros do julgamento futuro. No novo CPC, os artigos que disciplinam os requisitos da petição inicial são os 319, 320 e 287, como veremos. Passaremos então ao estudo de cada um dos requisitos da petição inicial. E aí nós iniciaremos a análise dos requisitos da petição inicial a partir do nosso próximo vídeo. Por hora é só, nós vamos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.